Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um programa HVA na TV. É o seu programa de todos os sábados que foi feito exclusivamente para você que é dono de pet, que quer ter curiosidade, saber, aprender mais sobre como funciona o mundo dos pets. É aqui no HVA na TV. Pessoal, eu venho aqui agradecer a toda a equipe do HVA que no sábado, dia 10 que passou, foi realizada uma campanha de castração, onde foram castrados vários animais aí. E tivemos, claro, uma homenagem para as mães de pet nesse dia. Todas as mães que participaram, nós queremos agradecer a todos que entraram na brincadeira com a gente, dessa homenagem. Então, agradecer toda a equipe, todos os que participaram, a ação que foi maravilhosa. E quero dizer para vocês, pessoal, o HVA, todo mês, ele está ali realizando as ações. Você que tem um pet que ainda não castrou, procura a direção do HVA, vai lá para você poder ingressar ali com o seu pet nessas ações. E está no ar para você o HVA na TV. Hoje nós vamos falar um assunto muito legal, que é sobre a rotina clínica e os exames laboratoriais com a doutora Cristina. Hoje a doutora está aqui com a gente no programa HVA na TV para falar sobre esta importância de consultar com a rotina, na rotina clínica do paciente, fazer os exames. Doutora, seja muito bem-vinda, muito obrigada por estar com a gente aqui no programa, para tirar dúvida dos nossos telespectadores que estão nos assistindo agora e vão aprender um pouquinho mais sobre essa importância da consulta e dos exames. Oi, gente, boa tarde. Eu sou a Cristina, sou médica veterinária, trabalho na rotina clínica, trabalho aqui no HVA e no Saúde Pet, em Cametá. E é um prazer estar aqui, falar sobre esse assunto importante. Doutora, hoje nós vamos falar sobre a importância da consulta e junto com a consulta esses exames, que é tão importante. Porque o médico veterinário aí, ele precisa ter uma noção ali dos parâmetros fisiológicos desse paciente com quem ele está lidando. Fale um pouco mais para a gente sobre essa importância de consultar e acompanhado já com os exames. Para a gente, médico veterinário, é de suma importância ter um conhecimento geral daquele paciente. Então não é somente a consulta clínica, é o hemograma, o bioquímico, exames laboratoriais. Então é um conjunto de fatores que a gente precisa saber daquele animal. Então o exame físico do animal é importante muito, né? Lá a gente vai ver os parâmetros e tudo mais. Mas é através dos exames laboratoriais e exames de rotina que a gente vai ver o que realmente está acontecendo no organismo daquele animal. Doutora, a gente vê muitas vezes a pessoa, ela quer fazer tipo a consulta. Eu quero só a consulta. Ela tem uma noção ali, ela, uma ideia talvez, de que na consulta o médico ele vai fechar aquele diagnóstico só na consulta sem precisar
desses exames. A consulta ela é um exame físico, mas fale um pouco para a gente aqui, que os nossos telespectadores precisam saber que não é só o exame físico. Né? Para os tutores que estão aí assistindo, não é tão simples, né? Por exemplo, o animal ele está prostrado, ele está com dificuldade respiratória, ele está com as mucosas alteradas, né, do olho, da boca. A gente consegue ter uma base do que possa ser. Mas é o exame, é o hemograma, é o bioquímico, por exemplo, que vai nos mostrar o que de fato está acontecendo. Está acontecendo uma diminuição dos leucócitos, está acontecendo uma diminuição das plaquetas, e aí a gente já vai associar com outras coisas da rotina, justamente para ter esse diagnóstico preciso. Doutora, quando é identificada essas alterações aqui no parâmetro dos exames, do hemograma, por exemplo, aqui ele vai te dar uma noção do que pode estar acontecendo, mas mesmo assim, apenas com um hemograma ou com um bioquímico, você não consegue só fechar ali totalmente um diagnóstico. Exatamente, isso é verdade, a gente vê constantemente na rotina isso acontecendo. Na sua grande maioria, nós médicos veterinários a gente consegue entender, diagnosticar e tudo mais. Mas tem aqueles casos que, por mais que a gente faça o hemograma bioquímico, exame laboratorial, os testes, a gente não consegue chegar numa solução. E esses casos, eles são difíceis, né? Requer um trabalho do médico veterinário e requer a paciência do tutor. Porque pode demorar para vir esse diagnóstico? Pode. E aí a gente vai ter que complementar com outras coisas. E essa importância da clínica e de uma consulta, uma rotina, sem ter que esperar aí o animal primeiro adoecer para depois vir, Isso. é muito importante também para um diagnóstico ali de uma doença que está camuflada, está escondida, né? Isso. A gente prega bastante isso no HVA, né? A gente sempre fala, traga o seu animal antes que ele piore, né? Porque fica até ruim para nós resolvermos o problema dele. Então, traga para a gente fazer. O seu animal não está apresentando nada, mas traga para fazer uma consulta de rotina para a gente ver se ele realmente está bem. Porque o que acontece? Às vezes os animais eles estão com algumas alterações, mas eles não apresentam sintomas. E nessa rotina clínica a gente consegue observar antes de eles terem uma piora significativa. Que é um dos maiores problemas que a gente mais encontra na veterinária, é que o animal, quando ele já chega pra gente, ele já chega num quadro de piora para tentar resolver. E, consequentemente, claro, é um paciente que você não conhece o histórico dele, já solicitar exame, causando às vezes muitos estresses nos tutores, incompreensão de que há necessidade de solicitar esses exames, não só os laboratoriais, como os testes, também as imagens, né, que são super importantes. Diagnóstico, raio-x, imagem de ultrassom, sim. Doutora, quais os prognósticos, diagnósticos que a gente pode ter usando apenas os parâmetros do hemograma para a gente poder identificar um problema comum de saúde? Olha, uma coisa que é muito comum nos animais é a anemia, né? Então, a anemia que pode ser causada por diversos fatores, mas o animal que tem uma anemia lá no hemograma tem uma alteração significativa das plaquetas, uma diminuição das plaquetas, uma diminuição das células vermelhas, que são eritrócitos. Mas, por exemplo, a gente geralmente não usa somente hemograma e bioquímico. Então, por exemplo, a parvovirose, né, um vírus que afeta muitos animais aí. Quando a parvovirose acomete os cães, esses cães eles têm uma característica muito certa de que pode ser a parvovirose. Por exemplo, animais que têm gastroenterite, que é a diarreia com sangue, né, popularmente conhecida, é muito característico da parvovirose. E no exame, no hemograma, no bioquímico, tem alterações que coincidem com essas alterações físicas, mais o teste de parvovirose que a gente faz. Então a gente associa outro, por exemplo, a leptospirose, a leishmaniose. Então tem alterações que nós médicos veterinários, quando a gente observa, a gente já tem uma base, a gente já tem uma suspeita certa do que possa ser. Então são doenças que geralmente são
entre aspas, fáceis de identificar nas alterações de hemograma e bioquímico. Porém, não é um diagnóstico definitivo, né? Isso. Doutora, caso o paciente esteja com leptospirose, só com o exame do hemograma a gente consegue identificar o hemograma e o bioquímico? Não, como eu falei, são complementares. A gente faz, nesse caso, a sorologia, um teste, a gente vai ver outros meios para diagnosticar. Então, geralmente, a gente vai para a sorologia, para a gente descartar se é ou não. E a leishmaniose, doutora, também? A sorologia, o teste rápido também. Aqui a gente tem vários testes rápidos. Tem um teste de parvo, sinomose, tem um teste de FIV e FeLV para gatos. E, inclusive, a FIV, por exemplo, eu costumo dizer que é como se fosse a AIDS humana. Ela deprime muito o sistema imunológico dos gatos. Então, o gato ele vai adoecendo por outras doenças. Uma gripezinha, o gato ele já está lá adoecendo. Então, o sistema imunológico fica muito baixo. E esse sistema imunológico a gente consegue identificar nos exames onde está tendo as alterações. É importante esse diagnóstico para tratar o que de fato está causando os demais problemas. Exatamente. É muito comum a gente ver, às vezes, um tutor de animal, ele fica estressado quando o médico na clínica não dá o diagnóstico sem exame, né, doutor? Sim. Porque, como a gente falou, esses exames eles não vêm com a conclusão lá, se o animal está com uma hemoparasitose, se o animal está com tal doença. Não, é o conjunto de fatores que a gente vai analisar lá na clínica para poder diagnosticar o paciente. Doutora, é comum os tutores chegarem com o paciente, às vezes passando mal, já tendo feito as medicações em casa, Sim. até mesmo sem orientação médica. Quais alterações ali pode ser encontrada num animal como esse? Bom, animais que chegam em que o tutor deu muita medicação, eles podem apresentar uma alteração hepática, né? Pode até mesmo comprometer os rins deles. Então, por exemplo, lá no bioquímico, a gente tem essas alterações hepáticas que são traduzidas através do TGO, do TGP, que são parâmetros hepáticos. Renais a mesma coisa, a gente tem lá os parâmetros renais, a ureia, a creatinina. Doutor, é muito comum a gente receber aqui no HVA os pacientes que já vêm de uma automedicações e acaba isso prejudicando um diagnóstico, porque muitas das vezes pode estar associado com uma intoxicação ali hepática. Sim, exatamente. É bom aqui a gente falar sobre isso, porque a gente conscientiza os tutores de não medicar os seus animais sem o devido conhecimento. Porque acaba que, como a senhora falou, dificulta a gente quando for interpretar os exames, quando a gente for dar um prognóstico, um diagnóstico. Então é sempre importante justamente logo trazer o seu animal, não medicá-lo, para a gente poder fazer da melhor forma possível, salvar o animal da melhor forma possível. E acontece muito até mesmo nos problemas da hemoparasitose, que fica ali por muito tempo, camuflada. Sim. E quando já chega, já está num estado bem mais crítico, né? Isso, exatamente. Esses medicamentos, eles camuflam outras doenças. Virais, bacterianas, as hemoparasitoses. Aí fica tudo mais difícil, aí fica complicado. Então é por isso a importância de não ser apenas uma consulta, né? Isso. A preocupação, eu quero apenas uma consulta, não quero Exatamente. fazer os exames. Exatamente. É importante consulta vinculado aos exames complementares. Porque aí consegue ter um diagnóstico mais rápido, preciso e um tratamento eficiente, né? Exatamente. É isso, você acompanhou a doutora Cristina falando aqui da importância dos exames na clínica do paciente, que não é só consultar, gente. Precisamos colocar na cabeça que o médico veterinário, eu sempre falo, ele não tem uma visão de raio-x. Exatamente. Já teve casos no HVA que a gente recebeu, onde o paciente teve um trauma e o tutor se estressou porque o médico não sabia informar se o animal teve ou não uma fratura. Como o médico vai saber se teve uma fratura se ele não olhar um raio-x? Exatamente. É que nem tem aquela outra situação que é comum nos gatos com a infecção do trato urinário. Sim. Então, às vezes, o tutor ele chega aqui e já aconteceu inúmeros casos onde o tutor ele vem procurar
pela cirurgia de remoção de cálculo, sem ter feito um raio-x ou um ultrassom, mas pelo fato do animal dele estar obstruído, então ele acha que aquilo é eles dizem uma pedra que está ali dentro obstruindo. E vai fazer ultrassom, não é nada daquilo. Então, a importância desses exames, né? Sim. Então, na clínica, nesse acompanhamento, porque você conhece o paciente e consegue tratar ele com mais segurança. Exatamente. Então, até mesmo ter aí o tutor tem que ter aquele cuidado, porque ao ele ficar pulando, como diz o ditado, de um galho no outro, ele acaba comprometendo também um diagnóstico e um tratamento, né? Porque cada veterinário tem a sua conduta. Isso. Então, tem veterinários que tratam um paciente, mas não solicitam os exames. Sim. E tem que aqui no HVA a gente trabalha dessa forma. Precisa ter todos os exames, ter um diagnóstico, para então... Aqui a gente trabalha de forma completa, né? Que tem todo o aparato, tudo que o animal precisa. Para poder fechar esse diagnóstico e fazer o tratamento correto. Exatamente. Isso aí, pessoal. Você acompanhou aqui a entrevista com a doutora Cristina, falando dessa importância. Então fica a dica, doutora, que a senhora diz para o nosso telespectador aí sobre essa dica aí. A importância de sempre vir com o seu animal fazer a consulta de rotina, aceitar que quando o médico veterinário fala que é necessário fazer um hemograma, fazer um bioquímico, um teste rápido, qualquer exame que seja necessário para que eu ajude você, nós médicos veterinários podemos ajudar o seu animal e você ajudar o seu animal também, né? Para que o seu animal ele tenha um tratamento de qualidade, um diagnóstico certo, para que a gente consiga salvar o paciente, né? Salvar o seu animal. Para que isso aqui aconteça, nós temos um grande parceiro, o HVA, Hospital Veterinário de Abaetetuba. Queremos agradecer a sua diretoria que aceitou esse projeto, abraçando essa causa, e hoje estamos aqui apresentando esse programa. Você já conhece o HVA, o Hospital Veterinário de Abaetetuba? Fica localizado na Magno de Araújo, 1860, São Lourenço. O Hospital Veterinário de Abaetetuba, HVA, ele funciona 24 horas para emergência com serviços indispensáveis. Funciona com internações, cirurgia em geral, exames laboratoriais com equipamento de última geração, exames de imagem, testes rápidos, tudo para atender melhor e diagnosticar o seu pet o mais rápido possível. Você que ainda não conhece, o hospital está localizado na Magno de Araújo, 1860, São Lourenço. Não deixa de levar o seu pet para receber o atendimento. Já sabe, seu pet precisou de atendimento de urgência e emergência, corre para o HVA. O hospital veterinário especializado em cuidar de cães e gatos com profissionais qualificados. Não esquece, HVA. O nosso endereço está na tela, Rua Magno de Araújo, 1860, São Lourenço. Pessoal, o HVA espera por você. Quero agradecer aqui a Magno Contabilidade, mais um parceiro do programa HVA na TV. Gente, você que precisa abrir uma empresa, você que precisa de declaração de imposto de renda, resolver o problema de contabilidade da sua empresa, procure Magno Contabilidade. Fica localizado ali na esquina da Barão com a Padre Pimentel. Bem de esquina ali você vai encontrar Magno Contabilidade, a melhor da cidade. Hoje nós estamos aqui com o João Marcos, que é estudante de biologia, né, João? Isso. Muito obrigada por estar com a gente aqui no programa HVA na TV, para falar de um assunto importante, que é reações alérgicas dos pets com alguns produtos.
João, muito obrigada. Obrigado pela oportunidade, principalmente de estar representando o IFPA Campus Abaetetuba, né, que é o lugar onde eu venho executando meus estudos. E obrigado pela sua oportunidade. Vamos tentar aí deixar o mais claro possível esse assunto para os nossos telespectadores. João, me fala um pouco dessas reações que os nossos pets podem ter em casa. Grande parte dos animais podem sofrer com certas reações alérgicas, desde traumas neurológicos até respiratórios, hepáticos, digestórios também, né, digestivos, por causa de certas substâncias que estão presentes no nosso dia a dia que a gente acaba que não dá tanta atenção e podem vir a causar esses danos aos nossos animais. João, quais são esses produtos que a gente comumente tem em casa, né? Uhum. E que podem estar trazendo danos para o nosso pet sem a gente estar percebendo? Perfeito. Existem muitos compostos, como por exemplo, algumas substâncias químicas como a amônia, que está presente em alguns limpadores de vidro, limpa-alumínios, a água sanitária, que é muito comum nas nossas casas, outros produtos que podem vir a apresentar formol na sua composição. Todos esses produtos eles são tóxicos para cães e gatos. Existem algumas espécies, inclusive, que podem ter problemas além dos quais eu já citei, né, respiratórios, entre outros. Podem apresentar dermatites e outros problemas de pele, até perda de pelos, que pode vir a prejudicar ainda mais o seu animal, né? E esses produtos, essas substâncias químicas, elas estão presentes em vários produtos de limpeza, como eu já citei, desinfetantes e dentre outros. João, existem outros, além desses produtos que a gente comum tem em casa, e claro, muitos não conseguem abrir mão, porque faz parte da higiene da casa. Existem outros também que podem estar trazendo danos para o nosso pet dentro de casa? Sim, na verdade, hoje em dia se tornou um certo tipo de costume ter difusores de ar dentro da nossa casa. Esses difusores de ar, em geral, eles se utilizam de óleos essenciais que são concentrados de extratos de plantas, dentre outros, que podem ocasionar esses problemas também. Existem óleos essenciais que, devido à sua alta concentração e, além da alta concentração, possuem substâncias que são tóxicas para os nossos pets e podem vir a causar problemas também. Esses óleos essenciais, em grande parte, eles são provenientes de plantas, que também são um outro tópico que a gente tem que estar sempre atento dentro da nossa casa. Essas plantas, João, que você acabou de mencionar e falar, né, que os óleos essenciais, eles vêm dessas plantas que são prejudiciais. Que plantas são essas que a gente está falando? Bom, existem algumas espécies de plantas ornamentais, por exemplo, que são muito comuns nas nossas casas, e plantas ornamentais que são colocadas, são comumente utilizadas em vasos baixos. Essas plantas, elas liberam algumas substâncias que podem ser tóxicas, inclusive para nós, né, seres humanos, mas que para os cães e gatos acaba sendo bem prejudicial, e aí pode vir a desencadear diversos problemas, desde edemas até problemas respiratórios, próprios problemas hepáticos. É muito comum. Existem algumas espécies, como por exemplo a costela de Adão, que é muito comum nas casas por serem plantas bonitas, né, e fazem o seu papel de enriquecer aquele ambiente. Não necessariamente ele precisa ingerir. Quais plantas o pet só pelo aroma pode ter prejuízo? É muito comum, na verdade, algumas plantas das famílias das aráceas, como eu já citei, a costela de Adão, também tem os filodendros, das famílias das aráceas e das ericáceas, que possuem flores. Essas plantas que possuem flores, em geral, elas possuem uma produção de pólen, né, que é o método de reprodução dessas plantas. Portanto, essas substâncias, como já citadas, elas podem vir a causar
certos problemas aos nossos pets. E é isso, você viu o João está falando aqui, explicando pra gente sobre esses riscos dos produtos em casa, os produtos de limpeza, pra gente ter muito cuidado. E aí também aos aromas que a gente... aquela plantinha cheirosa ali, imagina que é inofensivo pro pet. E ali que pode estar um risco também muito grande. Exatamente. Que você acabou de falar até mesmo dos riscos de problemas neurológicos, né? O doutor não entende. Sim. Que o animal dele está se comportando estranho, que não comeu nada, ele não viu comer nada. E que pode estar associado ali ao aroma de uma planta, né, João? Exatamente. Então, antes da gente adotar esse pet, é muito importante a gente tomar esses conhecimentos e fazer uma boa pesquisa sobre se você já tiver uma planta ornamental na sua casa, ou se você utiliza algum tipo de produto com certa frequência. É muito interessante estar procurando entender sobre o composto daquele produto, ou até mesmo existe muito sobre o histórico daquela raça de animal, as coisas que ela pode vir a ser sensível. Então é interessante você estar sempre pesquisando e tomando a melhor decisão, né, para que o seu pet tenha uma boa qualidade de vida dentro da sua casa, que é isso que a gente espera, né? E sempre que você notar algum certo tipo de problema com o seu cão, mas ele parece saudável, ele não se alimenta, ele pode estar com algum desconforto, pode ser sim por causa de algum desses compostos, dessas substâncias que a gente utiliza no nosso dia a dia, pode ser sim por causa de uma planta que está ali na sua casa, que poderia, não estar. Sempre importante também posicionar, se você é uma pessoa que é amante das plantas, sempre importante posicionar em locais na sua casa onde os seus animais não fiquem tão expostos àquela planta, para não haver nenhum risco de contaminação, nem nada do tipo. João, fala pra gente uma orientação, o que você diz para esses tutores sobre esses cuidados? Tem um animal também que é muito sensível, que é muito comum e é uma raça muito preferida, que é o Shih Tzu. Isso. E ele tem autossensibilidade ali a qualquer tipo de problemas. Isso. Principalmente de pele. Isso. É muito interessante a gente saber que os cães e gatos, eles têm um olfato completamente diferente do nosso, certo? Então, o que pra gente às vezes parece ser algo inofensivo, para eles pode ser, algo bem expressivo naquela determinada raça. Então, a gente sempre recomenda que, da feita que percebeu alguma coisa estranha, seu cachorro ele passou a espirrar muito, está muito quieto, que procure a ajuda de um veterinário o quanto antes. Mais uma vez, evitar deixar esses animais muito perto de certas plantas, por mais que você não conheça. Isso é possível, esse tipo de contaminação é possível acontecer até quando você vai passear com seu animal. Então, sempre evitar ficar muito perto de certas plantas para não ter nenhum tipo de complicação para aquele animal. Você que tem um pet em casa, tome cuidado com o produto de limpeza. Até pra gente, às vezes, tem produto de limpeza que já é forte. Você imagina passar num ambiente onde é fechado. Imagina pro pet que já anda sentindo o cheiro no piso, no chão. Então tem que ter muito cuidado com essas plantas, para que você amanhã não tenha uma intercorrência, uma emergência aí, por conta de um problema que não vai saber nem explicar na hora de chegar lá pro veterinário, porque não sabe se é um problema de limpeza, se é a planta que está ali na casa. Então é bom ter esse conhecimento, essa informação. E o João está aqui para explicar para a gente um pouquinho. É estudante, mas está aqui, tem todo esse conhecimento para falar um pouco sobre esse assunto. João, muito obrigado por ter participado com a gente do programa. Eu que agradeço a oportunidade, mais uma vez, por estar aqui representando também o Instituto Federal do Pará, que foi o local onde eu finalizei os meus estudos, e é um local de grandes oportunidades. Eu, inclusive, convido a todas essa nova geração aí, que pretende buscar algo relacionado aos animais e tem essa paixão em si, e, como a gente falou aqui, gosta também desse mundo das plantas, que o IFPA ele é um local de acolhimento, ele é um local que tem uma estrutura muito boa. Como um querido professor nosso costuma dizer, nós somos o curso de biologia que reina soberano do Baixo Tocantins. Então,
Eu convido a todos que, se quiserem, né, conhecer um pouco mais, que entrem nas redes sociais dos nossos cursos, dos nossos laboratórios, como o LAFBio, como o LABEM, o IFPA, que possam estar conhecendo e dar uma chance para o nosso curso, que tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Para que isso aqui aconteça, nós temos um grande parceiro, o HVA, Hospital Veterinário de Abaetetuba. Queremos agradecer a sua diretoria que aceitou esse projeto, abraçando essa causa, e hoje estamos aqui apresentando esse programa. Você já conhece o HVA, o Hospital Veterinário de Abaetetuba? Fica localizado na Magno de Araújo, 1860, São Lourenço. O Hospital Veterinário de Abaetetuba, HVA, ele funciona 24 horas para emergência com serviços indispensáveis. Funciona com internações, cirurgia em geral, exames laboratoriais com equipamento de última geração, exames de imagem, testes rápidos, tudo para atender melhor e diagnosticar o seu pet o mais rápido possível. Você que ainda não conhece, o hospital está localizado na Magno de Araújo, 1860, São Lourenço. Não deixa de levar o seu pet para receber o atendimento. Já sabe, seu pet precisou de atendimento de urgência e emergência, corre para o HVA. O hospital veterinário especializado em cuidar de cães e gatos com profissionais qualificados. Não esquece, HVA. O nosso endereço está na tela, Rua Magno de Araújo, 1860, São Lourenço. Pessoal, o HVA espera por você. Quero agradecer aqui a Magno Contabilidade, mais um parceiro do programa HVA na TV. Gente, você que precisa abrir uma empresa, você que precisa de declaração de imposto de renda, resolver o problema de contabilidade da sua empresa, procure Magno Contabilidade. Fica localizado ali na esquina da Barão com a Padre Pimentel. Bem de esquina ali você vai encontrar Magno Contabilidade, a melhor da cidade. E agora nós vamos dar um giro no mundo jurídico dos pets, nada mais, nada menos, para falar com a gente sobre este assunto, das notícias que vem acontecendo aí envolvendo nossos pets. Ele, o Dr. Malaliel, que está com a gente no programa novamente para vir falar, trazer essas notícias do que acontecem com o direito dos nossos pets aí no mundo afora, dentro do nosso Brasil, né, doutor? Muito obrigado, seja bem-vindo, como sempre. A sua presença aqui é maravilhosa e tem tirado muitas dúvidas dos nossos telespectadores. Obrigado, Marcione, que eu que agradeço mais uma vez pelo espaço de estar prestando essas informações, né, à sociedade, aos telespectadores, né, relativa aos acontecimentos, né, que tem impactado no mundo pet, no mundo animal, que reflete isso na nossa convivência dentro do nosso lar. Principalmente aqui, Abaetetuba, uma cidade onde há um número muito grande de pets, né, as pessoas, né, têm interesse, né, em algumas informações. E a gente está aqui para esclarecer, né, tirar essas dúvidas. Com certeza, doutor. Doutor, fale para a gente, mantenha a gente aqui atualizado quais as últimas notícias agora saíram que a gente precisa saber, que é tão importante para quem tem um pet. Olha, uma notícia de grande impacto que teve, principalmente para quem gosta de viajar com o seu pet, né, a notícia relativa à condição agora que quem tem animal de apoio emocional, ele tem que seguir certas regras que as companhias aéreas estabelecem para que o animal viaje na cabine junto com o passageiro, né. Que animais são esses, doutor? Que a gente estava conversando ainda há pouco nos bastidores sobre a diferença desses animais, que tem o animal
de guia e o animal de apoio emocional, né? Sim. Então, essa regrinha aí de não viajar na cabine do avião, ela está tratando do animal de apoio emocional e não o de guia, né? Sim, sim. O animal de guia é aquele, né, que geralmente é utilizado por pessoas que têm deficiência visual, né? Ele já tem uma lei federal que estabelece, né, que ele deve acompanhar o dono, né, em viagens. E o diferencial é que esse animal, né, ele recebe um treinamento, um adestramento desde pequeno. Ele está sempre sendo um animal que ele tem um adestramento. Tanto é que é comum ter esses animais caminharem com uma placa, né? Eu estou trabalhando, não me atrapalhe, para avisar as pessoas para não distrair, para não oferecer comida, para não fazer carinho, porque realmente ali ele está sendo a visão, né, de uma pessoa, né? Então ele tem esse diferencial. Então, enquanto o cão de apoio emocional, ele está muito ligado, de uma forma mais simples de falar, às pessoas às vezes que têm aquelas doenças de impacto emocional, como uma depressão, uma ansiedade. Então elas têm esses animais às vezes que apoio, que ajudam elas se manterem tranquilas, sem a necessidade de tomar às vezes um remédio, né, por passar um conforto, né, por passar as sensações, né, positivas que esses animais passam, né, de segurança para aquelas pessoas, como um cão de apoio, né. E esses animais essa decisão, que foi uma decisão do STJ, ela tem validade no território nacional todo. Então ela vai impactar as pessoas que gostam de viajar com seus animais, que antes que elas viajem, né, procurem ver quais são os critérios que as empresas estabelecem, se existe limite de peso, se existe caixa adequada, se existe adestramento, qual são. Aí isso vai variar, eu acredito, de companhia para companhia, por enquanto não houver uma lei específica, né? Ou seja, vai ter uma regrinha aí no meio de todo esse assunto para tentar atender na hora de fazer essa viagem, né? Sim. Então, cada companhia ali ela vai estabelecer sua própria regra, se tratando do animal de apoio emocional. É Sim. isso? Que hoje vem aquela lei ali do transporte seguro, transporte aéreo seguro para os pets, que é a lei do Joca, que a gente até viu na semana passada, né, falando sobre esse assunto, que o Senado estava em tramitação ali no Senado, essa lei para ser aprovada, a lei do Joca, onde garante ali o direito dos pets não mais serem transportados como bagagem, né? E sim como um ser ali ao lado dos seus tutores. Doutor, quais outras notícias, informações do mundo aqui jurídico dos pets nós temos para manter os nossos telespectadores atualizados aqui sobre essas informações maravilhosas, que uma dessas você acabou de falar é sobre essa lei aí do transporte dos pets de apoio emocional, né? Sim. Que mais informações nós temos, doutor? O judiciário de vários estados do país, ele tem emitido decisões que cada vez coloca o patamar de pena dos indivíduos que cometem crimes de maltrato contra animais num patamar maior. Por exemplo, recentemente, essa semana, né, saiu uma decisão do Tribunal de São Paulo que condenou uma pessoa pelo envenenamento de 23 gatos. Essa pessoa foi condenada a pena de 13 anos. Então é uma pena, né, que em relação ao que se via ocorrendo antigamente, que as penas eram brandas, penas de 1 ano, é uma pena que já tem um período, né, de prisão maior. Então, diante disso, né, o cumprimento de pena geralmente é no regime já fechado, então tem um rigor maior, sofre um rigor maior da lei, né? Então a gente vendo que através dessas decisões, observando que o judiciário ia assumir o compromisso, né, de se valer da Constituição Federal, de punir os indivíduos que vêm cometendo esse crime e cada vez punir, né, se 1 ano não está sendo suficiente, aumentando com penas maiores, porque a pena, né, ela tem o objetivo não só de punir, mas ela tem também o objetivo de servir como um exemplo, né, e também de ressocializar os indivíduos. Então, quando eles colocam esse patamar maior, que é uma forma de reforçar, né, de dar exemplo para as pessoas e mostrar, olha, se continuar, quem fizer vai ser punido com penas maiores que vão causar mais impacto, né, no indivíduo, né. Você está acompanhando aqui esse giro de informações que você está recebendo, que o Dr. Malariel está trazendo para a gente aqui, que são as informações dos direitos dos nossos pets, né, doutor? Quais mais informações o senhor trouxe para a gente aqui desse giro aí da semana envolvendo o nosso pet, os direitos dos nossos pets nesse mundo jurídico aqui, que é tão importante para a gente? Olha, como
eu venho falando, né, que a questão, né, do mundo animal, hoje em dia, né, tem se dado maior atenção devido até às comprovações científicas que os animais são seres sencientes, né, que eles sentem, né, a questão emocional, sentem dor física, né, tem esse sentimento de sentir a dor, né. A Colômbia agora, né, que ela está iniciando, né, reforçando que o judiciário é um marco temporal, né, para eles, é o país vizinho que estão se condenando também as pessoas por maus tratos a animais, né, apenas de privativas de liberdade, né. E falando em maus tratos de animais, nós vamos aqui lembrar o caso aqui do médico cardiologista que foi preso por ter sido ali suspeito, ou foi encontrado com ele corpos de animais, que não ficou muito esclarecido, né, o que foi que aconteceu, mas que foi identificado ali os pets dele vivendo em um ambiente de sujo, com alimentação, com ração jogada pelo canto ali para os animais, então estava em um local insalubre. E ele acabou sendo preso por crime de maus tratos contra aqueles animais ali, né, doutor? Lembrando e vim falar, a gente sempre vem reforçando isso aqui, esse cuidado de você estar deixando ali seu pet em local sujo, sem alimento, acorrentado. Isso pode gerar ali uma denúncia e, claro, chegando a ser comprovado esse crime, porque isso é tido como um crime de maus tratos, né, doutor? Sim, sim. Esse caso, né, esses casos, né, que a gente comenta, são os casos de grande repercussão, né. Fora os que acontece muito, o número de casos relativos à violência contra o animal, né, é um número alto, né, a nível nacional, né, a nível local, se for fazer um levantamento daqui de Abaetetuba mesmo, há um grande número, né, a gente tem os órgãos de fiscalização sempre atuantes, né, tentando punir essas pessoas criminalmente, né, porque por se tratar de uma questão ambiental, as pessoas associam muito as penas brandas, mas na verdade é uma situação que ela envolve já uma questão criminal, né, a área bem criminal. Então e devido a isso, né, ser um processo, então é levantado, né, toda a questão cadeia de custódia das provas, né? Então, quando a polícia chegou lá nesse local onde foi feita a denúncia, foi averiguado, né, nas matérias que foi repassado, né, na mídia, que lá ele mantinha esses animais, né, em situação insalubre, em uma situação muito insalubre, né? E por se tratar de uma pessoa como se fosse uma pessoa, um médico, uma pessoa profissional e com uma profissão que tem um poder aquisitivo, né, alto, foi se causado um estranhamento, né? O que seria o objetivo dele ali em ter aquilo, se ele sentia um prazer em manter aqueles animais ali, se ele sentia um prazer em se alimentar daquelas carnes, né? Então foi se levantada a questão processual, né? Então estão se levantando a questão do processo. Aí ele tinha sido preso preventivamente, só que como a questão da prisão preventiva ela tem alguns requisitos para ela se manter, ele com certeza não deve ter se enquadrado e a justiça concedeu a liberdade provisória para ele, né? Mas ele continua respondendo, né? Vai responder a questão processual, né? Até sair uma possível condenação, né? Uma possível absolvição. Para esse caso dele, né, doutor? Sim. É que a gente sempre vem orientando aqui as pessoas, você que tem pet em casa, tome cuidado, não fique deixando ali seu pet acorrentado em local sujo, sem condições nenhuma de higiene ou sem alimentação, que isso sim pode ser pena de prisão. Sim, a pena privativa de liberdade, né? É possível hoje em dia, né? Devido à questão da lei sanção, que antes quando chegava um patamar da pena até 4 anos, colocado à disposição para a pessoa fazer a substituição daquela pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito. Mas com a questão da lei sanção, né, que deu esse aumento, às vezes, se a pessoa for condenada a mais de 5 anos, ela já não vai poder usufruir desse benefício. Essas foram as notícias da semana do mundo jurídico envolvendo nossos pets. Doutor Malaliel aqui trazendo essas informações de tão importância para a gente, que a gente conheça aqui os nossos direitos e os direitos dos nossos pets, nossos deveres que a gente tem com os nossos pets. Doutor Malaliel, muito obrigada por trazer aqui essas informações para os nossos telespectadores, que é de suma importância eles terem essas informações, que muitas das vezes vai passando desapercebido, às vezes não é noticiado nos grandes jornais, nos grandes vínculos de informações,
Mas a gente está aqui, o nosso programa aqui é exclusivamente para falar sobre os pets e a gente trazer notícias sobre os nossos pets. Doutor, muito obrigada pela participação e na próxima semana, né, doutor? O giro do mundo jurídico dos pets, né, doutor? Obrigada. Eu que agradeço, né? É um prazer estar aqui compartilhando essas informações, né? Que não são informações de fácil acesso, né? Mas para informar, né, a população de Abaetetuba, principalmente aquelas pessoas, né, que têm interesse, né, em bem-estar do seu animal, aquelas pessoas que buscam se informar. Então a gente está aí disponível para dar informações que for solicitadas. É isso, pessoal. Doutor Malaliel é o advogado, né, doutor? A gente usa o termo advogado dos pets. É o que dá assessoria aí aos direitos dos pets. Você que tem aí, que está precisando de uma assessoria aí para poder resolver um probleminha ali, que está envolvendo ali um pet ali, procura o doutor Malaliel, que ele está já especialista no assunto e vai buscar ali no fundo do poço, como é o nome que dá, doutor? Qualquer margenzinha ali da jurisprudência para ganhar esta causa, né, doutor? Sim, a gente tem um escritório, né, o escritório sempre atualizado, né, a gente atua nas diversas áreas, a gente está disponível. Como o senhor presta assessoria em diversas áreas, né? Sim. Mas com certeza ali a assessoria na área PET, você que precisa, é só consultar o doutor Malaliel, o contato dele na telinha aí. Doutor, o senhor tem um endereço físico, né? Sim. Fica sim. onde? Nosso escritório é localizado na Rua Garibaldi Parente, o 2767. Precisou, ligou, né, doutor? Precisou, ligou. Na hora, é Sim. 24 horas, né, doutor? Sim, o escritório 24 horas à disposição para atender você da melhor forma possível e prestar um serviço de qualidade. Perfeito. Para que isso aqui aconteça, nós temos um grande parceiro, o HVA, Hospital Veterinário de Abaetetuba. Queremos agradecer a sua diretoria que aceitou esse projeto, abraçando essa causa, e hoje estamos aqui apresentando esse programa. Você já conhece o HVA, o Hospital Veterinário de Abaetetuba? Fica localizado na Magno de Araújo, 1860, São Lourenço. O Hospital Veterinário de Abaetetuba, HVA, ele funciona 24 horas para emergência com serviços indispensáveis. Funciona com internações, cirurgia em geral, exames laboratoriais com equipamento de última geração, exames de imagem, testes rápidos, tudo para atender melhor e diagnosticar o seu pet o mais rápido possível. Você que ainda não conhece, o hospital está localizado na Magno de Araújo, 1860, São Lourenço. Não deixa de levar o seu pet para receber o atendimento. Já sabe, seu pet precisou de atendimento de urgência e emergência, corre para o HVA. Um hospital veterinário especializado em cuidar de cães e gatos com profissionais qualificados. Não esquece, HVA. O nosso endereço está na tela, Rua Magno de Araújo, 1860, São Lourenço. Pessoal, o HVA espera por você. Quero agradecer aqui a Magno Contabilidade, mais um parceiro do programa HVA na TV. Gente, você que precisa abrir uma empresa, você que precisa de declaração de imposto de renda, resolver o problema de contabilidade dessa empresa, procure Magno Contabilidade. Fica localizado ali na esquina da Barão com a Padre Pimentel. Bem de esquina ali você vai encontrar Magno Contabilidade, a melhor da cidade. Hoje trouxemos aqui a doutora Letícia, que vai estar falando para a gente, tirando dúvida de alguns telespectadores que entraram em contato sobre animais idosos, as doenças que acometem esses animais.
E convidamos aqui nada mais, nada menos que a nossa doutora, que sempre está com a gente aqui no programa, tirando dúvida, falando os assuntos relacionados à saúde dos nossos pets. Doutora, muito obrigada, seja bem-vinda, como sempre, no nosso programa HVA na TV. Boa tarde, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui de novo na HVA, respondendo a dúvida aí do pessoal. Doutora, hoje nós vamos falar de um assunto que é falar sobre a idade do pet, dos pets idosos. A gente recebeu várias mensagens dos nossos telespectadores aí com dúvidas sobre a idade dos seus pets. Com quantos anos, qual a idade, como reconhecer que meu pet já está ali numa idade avançada? Então, a idade do pet, ela equivale mais ou menos de 5 a 7 anos de uma vida humana. Muita gente já ouviu falar sobre isso, né? Só que também difere muitas vezes a raça e o porte do animal. Animais que têm um porte muito grande, que são animais ali que tem um corpo que exige mais, vamos dizer assim, de todos os sistemas do animal, com os 7, 8 anos a gente já começa a perceber alguns sinais ali que ele está entrando na fase idosa, e ele também chega na fase geriátrica muito rápido, um animal de porte grande. Então tudo isso varia. Para você saber se o seu animal é idoso, se atente à raça e ao porte do animal, pesquise, e aí você vai saber se o seu animal já está na fase idosa. Mas, dando assim um conceito geral, a partir dos 7 anos ali até os 12 anos, o animal já está iniciando na vida, na fase idosa da vida dele. Então, a partir dessa idade, a partir de 7 anos, dependendo da raça e do porte desse animal, eu já posso considerar que eu estou ali com um idoso em casa. Sim. E outra dúvida que sempre vem surgindo ali as perguntas é os problemas de saúde que esses idosos acabam tendo. Então, tem muitos pets, muitos tutores ali que se queixam dos problemas que vêm aparecendo. Meu pet não tinha esse problema, agora ele já tem. Isso é da idade, doutora? Vamos falar um pouco mais sobre esse assunto dos problemas de saúde decorrente da idade. Então, a idade predispõe várias doenças, né? Basicamente em todos os sistemas do animal. Sistema neurológico, no sistema locomotor, no sistema gastrointestinal, a gente vê ali pequenas mudanças, até grandes mudanças também. Se o seu animal está apresentando ali uma artrite, uma artrose, já tem 11, 12 anos, nada mais do que o esperado, fazer o tratamento com o seu animal e assim você vai conseguir dar mais qualidade de vida a ele. O sistema neurológico também, ele é bastante afetado, a gente pode ter ali a síndrome da disfunção cognitiva, que acontece em muitos cães. Qual é essa síndrome, doutora, que a gente vê a síndrome da disfunção neurológica? Como é que eu sei que meu pet está com essa síndrome em casa? Bom, primeiramente é diferenciar, sempre eu repito aqui no programa, né? Diferenciar de doenças sistêmicas, levar ao médico veterinário para fazer exames complementares. Se você tem um pet idoso e notou ele irritado, notou que ele não está ali com aquele comportamento normal que ele tinha antes na idade mais jovem, né? Se ele está latindo para o nada, latindo para a parede, se assustando do nada, tendo ali um comportamento estranho, você já pode fazer ali um exame de eletrocardiograma no seu animal, junto com todos os outros exames complementares, para descartar as doenças sistêmicas, e aí sim o médico veterinário vai avaliar e aplicar uma terapia para dar qualidade de vida para o seu animal. Além desses sinais, doutora, que a senhora mencionou aí, tem mais outros sinais que a gente pode identificar na síndrome desse pet? Sim, essa síndrome se assemelha muito ao Alzheimer, que a gente tem nos humanos, né? Então é muito comum você observar que o seu pet esqueceu comandos que antes já eram bem definidos ali na cabeça dele. Então, não reconhece o próprio dono? Não reconhece, ou então ele sempre fazia xixi no lugar certinho. Ele passa a fazer xixi em lugares que ele nunca fez antes. Então o pet também pode ter aquele descontrole dos esfíncteres, né? Aquela incontinência urinária, às vezes se defecar do nada. Então esses são alguns sinais também que você pode estar observando que o seu animal tem um probleminha neurológico. Isso a gente fala de cães e gatos também, doutora? Cães e gatos também. O gato,
é muito comum que ele pare de se lamber, por exemplo. É um sintoma muito marcante ali da idade avançada do gato. Ele começa a parar de se lamber, a parar de fazer a higienização dele, porque ele já está ali com o sistema cognitivo dele mais bagunçadinho. Doutora, como o nosso telespectador que tem um pet já no caminho de ser idoso ou já é idoso, ele deve se comportar no tratamento? Tem uma diferenciação de um animal pequeno, novato, novo, para um animal idoso? Como tratá-lo? Tem uma diferenciação nesse tratamento? Se atentar muito ao cão idoso, não bagunçar muito a rotina dele, por exemplo, não trocar móveis de lugares, sempre manter um enriquecimento ambiental para o seu pet, para que ele se sinta seguro. E uma dica muito valiosa é a paciência, porque no caso, por exemplo, da disfunção cognitiva, ela não tem cura. O seu animal ele vai definhar assim como um ser humano. Que aí quando a gente tem um idoso humano, a gente tem a paciência de dar todo aquele suporte ali e entender pelo que ele está passando. E com o animal da mesma forma. Ele pode ali estacionar na degeneração que ele está sofrendo neuronal, só que é muito difícil a gente avançar muito já nessa fase e fazer ele ter a mesma cognição que ele tinha quando ele era jovem. Então é entender que ele vai apresentar esses sintomas e que você vai ter que lidar com eles, enriquecendo o seu ambiente, fazendo a rotina certinha no médico veterinário, fazendo a alimentação dele da forma correta, e assim você vai dar qualidade de vida, prolongando ali mais uns aninhos para o seu pet ficar com você. É também muito importante, doutora, antes do tutor sair dando o diagnóstico que o animal dele está com a síndrome cognitiva ali, passar com o médico, porque pode haver uma confusão entre perda de visão e perda cognitiva, né? Sim, muito importante. Às vezes até a perda da audição também, que o animal fica um pouco desequilibrado, também pode lhe confundir com os sintomas neuronais. Então é muito importante passar no médico veterinário e averiguar o que está acontecendo, né? Porque nem sempre pode ser a síndrome. Não, nem sempre. Assim como a síndrome também tem ali algumas semelhanças com doenças cardiológicas, às vezes com epilepsia. Então é sempre bom dar aquela diferenciada. Sempre buscar ali essa assistência médica. Sim. Para dar esse acompanhamento, e até mesmo um cão idoso tem ali as suas cautelas de alimentação, doutora, porque a gente sabe que não tem mais aquela absorção de nutrientes que nem quando é um animal idoso, novato, né? E também até pelo próprio aparelho bucal, que já é ali um aparelho bucal de um cão idoso, que é diferente de um cão novo. Ele não tem mais ali aquela mesma dentição para prender o alimento como antes, então a gente deve mudar para alimentos mais pastosos, às vezes até apostar na alimentação natural, que é uma boa saída, que também deixa o seu animal com enriquecimento ambiental, porque é uma brincadeira que ele gosta. E são essas dicas assim que você pode estar empregando para fazer o seu animal sempre estar ativo, né? Levar para fazer atividade física? Fazer atividade física. Essa questão da alimentação natural é muito bacana, porque a gente também tem várias brincadeiras, né, que podem ser feitas com os pets, como o comedouro divertido, que vai estimular bastante ali a cognição do animal idoso. Então, doutora, percebeu aquela desorientação ali do pet, vê que ele não está legal, qual é a dica que a senhora dá? Trazer para o HVA sempre, até se você não sabe a idade do seu pet e quer saber, traz para o médico veterinário avaliar. Acontece muito de animal resgatado, ninguém sabe a idade, aí traz aqui e a gente dá uma aproximação. É isso, você acompanhou aqui a doutora Letícia falando sobre a idade do pet, os problemas de saúde e como você providenciar a solução, que é trazendo até o médico veterinário, para ele poder te orientar melhor de como cuidar, e os pets sabendo que, claro, como um ser humano, eles têm ali suas limitações e que precisam de cuidado e assistência maior. Chegamos ao final do nosso programa. Gente, eu quero agradecer todos vocês
que têm assistido o nosso programa, que comentam, que mandam mensagem, mandam perguntas e a gente traz aqui os nossos profissionais para responder e tirar suas dúvidas. Eu quero agradecer aqui os profissionais que participaram do programa HVA na TV. Agradecer também a participação aí do nosso querido João Marcos, que veio também trazer aqui as informações sobre os problemas de alergia envolvendo os produtos de limpeza com nossos pets. Doutor Malaniel, que sempre está com a gente também aqui. Doutor, muito obrigada aí. Você vem trazer para a gente informações muito maravilhosas aqui que a gente precisa saber. Doutora Letícia, doutora Cristina, grande parceira aqui do programa HVA na TV. E aqui, pessoal, me despeço de vocês. Sábado tem mais, vamos estar trazendo mais assuntos para vocês. Um abraço, um beijo da Marcione para você, para o seu pet, e até o próximo HVA na TV.